Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos começar o nosso estudo aí do último pregão, né, para fazer a nossa preparação para o pregão de hoje, analisando o dólar, tá, o mini dólar. A gente começa sempre com o mini índice, mas hoje vamos começar aí pelo mini dólar e ver de acordo com a estratégia, né, com esse operacional, com essa regra desenvolvida, ou seja, que a gente vai seguir esse plano aí de trading, para que a gente... O objetivo desses vídeos, na verdade, é fazer com que a gente crie uma disciplina de operação, aonde a gente conhece quais são as regras, né, de entrada e de saída, e a gente deve respeitar isso nesse operacional que eu desenvolvi, né? Ele é simples, né? Mas a aplicação dele às vezes se torna mais complicada, não devido ao próprio operacional em si, ou até mesmo ao entendimento da ferramenta, mas sim correlacionado à disciplina de ter que aguardar aqui no momento correto de entrada e o momento mais assertivo de saída, mesmo que você tenha o sentimento de que a coisa possa andar mais, você possa lucrar mais. Então o objetivo aqui são dois: eliminar a questão do medo, no sentido ou mitigar, de deixar de entrar numa operação, e também diminuir o fator ganância, no sentido de querer estar sempre lucrando mais e mais, e com isso acabar vir a perder aí todos os teus ganhos no dia, ou de se desconstruir, né, de um progresso que você tem vindo aí de aprendizagem, de treinamento, de operações, e acabar sendo afetado aí pelo psicológico e acabar desconstruindo tudo isso, tendo que recomeçar do zero aí. Então, o objetivo é que a gente entenda massivamente como é que funciona, qual é o operacional, e usar isso de forma religiosa, né? Digamos assim, para conseguir aí os ganhos nas operações. Só compartilhando aqui, o que nós temos aí para hoje, né? Da onde a gente tira as informações da questão de locais de trading, né? Pontos importantes com relação à volatilidade, aquilo que pode se movimentar no mercado, que eu preciso ter demarcado no meu gráfico, caso venha a ocorrer, eu esteja sabendo, né, que áreas são essas, tá? Então, para o pregão aí de hoje, o que nós temos aí, tá? Já que a gente está começando pelo dólar, né, tem uma mínima nos últimos 21 dias, tá, de 5,109, tá? A máxima, né, foi aquela do 5,520, que ainda não foi superada, a nossa máxima nesse último período aí de 21 dias, tá? A volatilidade diária desse ativo do mini índice está em 1,17, e a volatilidade anual 18,64%. A frequência de mercado D-1, ou seja, relativa ao último pregão, né, do dia 22, que é o objeto de estudo do nosso vídeo de hoje, né, desse compartilhamento aí desse conhecimento com vocês, da minha experiência, essa troca para que a gente consiga se desenvolver junto, né, trocando experiências aí daquilo que dá certo, as lições aprendidas, né. A frequência, né, desse mercado, essa batida do último pregão, ficou no 5,243, vamos a 5,242, né, arredondando aí para baixo, tá? Que seria aí como se fosse um divisor de águas ali, né? Então, acima dessa frequência e abaixo dessa frequência, a gente procura observar como é que se comportou o mercado, tá? Seria um divisor ali, ou chamada linha d'água, que outros utilizam aí com outros indicadores, ou questão de médias, enfim, preço de abertura, tá? Eu utilizo a frequência D-1. A previsão do ajuste, né, para hoje é 5,467, tá, no dólar. O que isso significa? Ele indica para a gente, né, que é uma tendência primária, né, de abertura hoje de alta. Tá? Por quê? Porque a tendência de hoje ela é superior à do último pregão, né? Foi um ajuste para cima, então entende-se que o mercado vai continuar fluindo nessa direção.
Então, seria uma tendência primária de alta, tá? E o sentimento de mercado, tá? O feeling, né? De acordo com como se moveu o mercado nesse último pregão, seria um sentimento vendedor, tá? Seria um sentimento vendedor, porque o nosso estocástico, aí, o nosso oscilador diário, tá? Ele já está aí na região aí de sobrecompra, tá? Então, não significa dizer que o mercado vai abrir caindo, mas significa dizer que o mercado já está trabalhando numa faixa com base no que ocorreu no último pregão, que seria uma área de sobrecompra, tá? Sobrecomprado. Então a gente poderia aí já buscar, quem usa o FR, né? A gente está falando de aqui a região de 0 a 30, né, sobre venda, e de 70, né, a 100 ali sobre o comprado, e a gente está falando aí no próprio estocástico mesmo, a gente vai estar usando aí as regiões aí de 0 a 20, né, sobre vendido, e de 80 a 100 aí sobre comprado. Então, como a gente já está aí no 79, então a gente fica aí com o sobrecomprado aí, então fica atenção no que surgir nessas áreas. E mais à frente no gráfico a gente vai entender o porquê dessa atenção, porque nós temos aí os nossos pivôs, né, que vão balizar aí todas as nossas decisões, e essas são as informações para o mini dólar. Então, voltando lá para o nosso gráfico, o que aconteceu no último pregão, tá? Olá, nós temos aí as colorações verde e vermelha, né, substituindo o padrão de muitas das plataformas, que seria aí o branco positivo e o preto, o negro negativo. Tá? Aqui os nossos boxes vão oscilar entre vermelho e verde de acordo com a oscilação do próprio OBV. Tá? Então, quando o OBV estiver no sentido positivo, né, a soma ali do seu saldo atual, tá? For maior aí do que o anterior, nós temos aí uma coloração verde nos nossos boxes, tá? E ao contrário disso, ele vai sendo plotado como vermelho. Os nossos boxes, só relembrando, né, para quem está chegando aí no canal, nosso boxe amarelo e azul, né, são os nossos pivôs, digamos assim, de reversão, tá? De uma micro tendência, tá? Então, quando se surge um pivô, por exemplo, amarelo, né, que é contrário à direção vigente do momento, que seria a de alta, né, ou seja, uma sequência de boxes verdes após um boxe azul, já gera um alerta e um indicativo para a gente poder se posicionar no mercado, é claro, de acordo com onde eles estão acontecendo. Então, com base nisso, vamos lá no dólar. O que aconteceu? Nós tivemos aí a abertura, tá? Uma abertura com gap, né? E já abrindo na faixa de abertura do dia, né? A gente usa aqui, se vocês quiserem se ajustar aí com relação a isso, a gente usa aí o indicador, o Price Guide, tá? Não sei se é de conhecimento de todos, mas geralmente se usa aí o Prior Quote, né? O Prior Quote a gente tem várias opções ali de configuração, o próprio Prior Quote ajuste, né? O Prior Quote fechamento, abertura. Só que o Prior Quote abertura, ele vai dar uma abertura D-1, tá? E essa abertura não interessa pra gente. Então, vocês podem usar o Price Guiding, ele tem um outro objetivo, tá? Mas se você colocar ele nessa configuração que eu estou te mostrando aqui, ó, níveis de preço 1, tá? E variação de ticket 0, você vai pegar justamente a faixa de abertura do dia, porque o Price Guide ele pega a faixa de abertura e tem uma variação de tickets que você pode regular até 10, e ele vai te abrindo várias faixas aqui de oscilação ou de volatilidade daquele nível de preço com base na abertura, tá? Então, fazendo essa alteração aqui, você tem justamente a abertura do dia, que foi o caso aqui, tá? É um grande balizador aqui, até para a gente controlar uma coisa aí que é o ponto de retorno, né? Que são operações bem interessantes que se faz com base na abertura e com base nas viradas de pivô no ponto de retorno, tá? Então, nós tivemos aí essa abertura, né, praticamente normal, então a gente vai fazer o quê? Observar o comportamento do mercado. Então, qual é a nossa regra, né? Só relembrando aqui,
operações de compra, né, elas vão ser validadas se ocorrerem acima da nossa nuvem, né, nossa nuvem de Ichimoku aí adaptada para o Renko, tá? Então, acima ali do cume superior da nuvem, após o aparecimento de um pivô, preferencialmente um azul, né, em cima dela, é um sinal mais forte ainda e melhor, mas caso não ocorra, pode ser o próprio boxe verde, não tem problema nenhum. Então, aqui nós não temos operações, né, a despeito de que poderia se ter, por exemplo, o mercado abriu, né, depois gerou um pivôzinho de reversão aqui, um boxe amarelo, né, ou seja, tentando forçar o mercado de volta para essa faixa de abertura, ou seja, em direção àquele gap, né, o nível de ajuste, né, onde foi acordado que o mercado seria a faixa de trabalho para aquele dia. Só que no próprio VWAP, né, que é o outro indicador, o VWAP diário, a gente teve aqui o aparecimento do nosso boxe azul. Opa, isso aí já é um sinal de que o mercado ele quer manter, né, aquela direção ali. Pode-se ter uma operação aqui, ou seja, sempre após o fechamento de um boxe azul, tá? Fechamento de um boxe azul, eu poderia ter uma operação aqui com o meu stop na sombra desse box? Sim, e até justamente o stop seria justamente em cima da faixa de abertura, né? Poderia, tá? Mas é como eu falei, aquela questão de regra, eu não opero aqui. Tem uma operação aqui? Tem, e geraria quanto aqui, ó? 100, 200, tá? Pelo menos 200 pontos, tá? Você conseguiria pegar, né? Seria o que eu chamo de uma compra de risco. Existe essa operação e ela pode ser feita nesse operacional? Sim, tá? São chamadas de compra de risco porque eu estou comprando, tá? Depois de um boxe azul, né? De força compradora, né? Excelente, acima da VWAP e acima da faixa de abertura. Então tem 3 indicativos aí que pelo menos 200 pontos nessa operação eu ganho, tá? No mínimo, tá? No mínimo. Então tem como você entrar, tá? Só que aí fica uma operação que fica 1 por 1 praticamente. Por quê? Você vai estar arriscando aí 200 pontos, né, que teu stop vai ter que ter na sombra. Não tem um outro local mais seguro de colocar teu stop do que na sombra desse pivô de reversão, tá? Só que você, para poder sair rápido dessa operação, ou seja, não se arriscar, né, caso esse mercado não continue subindo, você vai ter que estopar aí com 200 pontos. Então, 1 por 1, será que vale a pena ficar arriscando tanto assim a operação? Né? A despeito de que aqui o mercado ele foi mais, né? Na verdade, ele foi bem mais do que isso aqui, né? Então, ele fez 4, 8, ele fez 12 pontos, né? Aqui, né? Eu falei, tava com o índice na cabeça aí, vocês me desculpem aí. Então, a gente está falando do Renko, né? Aonde cada box aqui do Renko, na nossa configuração do 9R, ele tem 4 pontos, tá? Ele tem 4 pontos. Notem que o nosso box azul, né, que a gente faz, isolamos esses boxes, esses pivôs, ele tem 8 pontos, tá? Então, desde a abertura até o fechamento desse box azul, ele teve uma oscilação dupla, né, de 8 pontos ao invés da oscilação normal aí, que seria de 4 pontos, né? Que seria um box normal do tamanho desse R aí de 9R, tá? Então, eu teria que entrar com um stop, né, de 8 pontos, né, praticamente, né, desde da minha entrada aqui, para poder tentar ganhar 8 pontos aqui, né? Então, não compensaria muito, tá? A questão de risco-retorno. Como eu falei, né, repetindo, apesar de que o mercado ele tenha ido mais, tá? Ele fez aí pelo menos aí uns 13 pontos, então seria uma operação bem interessante, tá? O que mais que nós tivemos aqui? Seguindo essa mesma linha aqui, vocês podem perceber, ó, tivemos outro box de dupla pontuação aqui, o box azul, ó, em cima da VWAP, tá? O stop seria no mesmo lugar, né?
muito próximo àquela faixa de abertura também e trabalhando acima da nuvem. Ou seja, ele está dizendo, né, que essas operações só seriam compra. A gente não vai vender aqui, né, porque o mercado está totalmente comprador, né? A outra operação aqui, o mercado andou a 4, 8, 12, 16, 20 pontos. Então essa operação aqui, né, é uma operação que o mercado andou. Deixa eu colocar aqui, o mercado andou aqui 12 pontos. Você conseguiria sair. Tá? Saindo aqui, tá? Sendo que durante o trade, né, o teu sinal de alerta seria aqui, porque quando na abertura, no fechamento desse box, né, o preço subiu. Na oscilação, o preço, se ele voltou e perdeu, tá? Assim que ele perde a abertura desse box anterior, aí você já daria o puxada do freio de mão que eu falo aí, daria o stop manual aí, tá? Então você sairia aí da operação com pelo menos 12 pontos, 10 pontos, dependendo da oscilação aí da velocidade. Aí vai entrar fatores como velocidade da tua internet, da tua máquina, colocação de ordem, tá? Mas você sairia aí pelo menos aí com 12 pontos, tá? Teria como sair aí com 12 pontos. Aqui a mesma coisa, né? A gente teria outra operação aqui validada, né? Sempre depois do pivô. E no caso aqui, você estoparia aqui. Então 4, 8, 12, né? 16 pontos. E lembrando, né? São operações que eu não fiz, porque essas operações eu considero como operações compra de risco, a despeito de já estarem trabalhando acima da nuvem. Eu trabalho sempre quando ela rompe a nuvem, ou seja, rompendo o cume superior da nuvem ou o cume inferior da nuvem, tá? Eu aguardo esse momento que eu falei, é uma regra que você tem que seguir, arrisca ali para não se sabotar, tá? Mas aqui tinha operação tranquilamente também. Então, qual a operação que eu aguardo? A operação é justamente a perda da nuvem e o retorno a ela, né? Então, isso aí é um indicativo para mim de maior força e de maior segurança para as operações. Foi o que ocorreu aqui. O mercado tentou novamente, né? Veio na VWAP, tentou chegar na abertura do dia, né? Aí tivemos aí a resistência, outro pivôzinho de alta segurando, depois um boxe amarelo de baixa, tivemos aqui um range aqui, né? Uma briga grande aqui nesse setor, né? Onde o preço para a gente ficou parado aqui, tá? Nesses dois boxes aqui, o amarelo e o azul. E aqui nós tivemos aqui, ele conseguiu perfurar a nuvem para baixo, tá? Mas logo em seguida tivemos um outro boxe azul, ou seja, a gente percebe aqui que o mercado estava totalmente no sentido comprador, né? Sentido de alta, porque ele sempre estava se ancorando no ajuste e trabalhando no perímetro aqui, né? A nuvem de Ichimoku no cume superior. Então aqui nós tivemos aqui a operação, que é a operação mais interessante de acordo com essa estratégia aqui. Um boxe azul rompendo o cume superior da nuvem, né? Mesma sistemática, o stop foi na sombra desse box, tá? Deixa eu tirar aqui para não confundir. Pra gente, tá? Então aqui a gente tem o nosso stop. Deixa eu até mudar a cor aqui, porque esse aqui vai ficar como referência do operacional. Eu não vou ficar me estendendo muito, porque o operacional é esse, tá? E ele vai se repetir, a gente tem que buscar esses padrões, tá? E perseguir ele e não se sabotar, tá? Então é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Compra. Não, aqui foi compra. E aqui
vai o stop. Tá? E o mercado andou 4, 8, 12, 16, 20 pontos. Tá? O mercado andou 20 pontos, mas o stop dessa operação foi aqui. Por quê? A despeito do mercado ter continuado andando, tá? Novamente, a questão de regra e disciplina. Quando assim, no surgimento do primeiro box amarelo, eu vou estopar a operação, independente do que vá acontecer, porque eu quero assertividade, eu quero lucro, não quero me arriscar. Então, ele foi desenvolvido justamente para você esperar o momento correto de entrar, tá? E entrar e ter a sua lucratividade aí, tá? Então, o objetivo é esse, até também pensando também nas dificuldades que eu tive lá no início, né, de entender o mercado, de leitura. Você está começando agora no mercado, não tem muito conhecimento de análise técnica, de leitura de mercado, não tem condições de ficar acompanhando notícia, então a questão do time também. Então o gráfico de Renko, ele propicia essa visão mais ampla, né? É como se ele estivesse trabalhando o mercado numa câmera lenta. Então você consegue ter um olhar mais estratégico, né? De planejamento, de planejar suas operações, as suas entradas, as suas saídas. Ele diminui um pouco desse ritmo aí do mercado e você consegue pensar, né? Estrategicamente nas suas operações. Então, mas você saiu aqui, mas o mercado ele continuou subindo, olha quanto você deixou de ganhar, 60 pontos de subida, tá? Mas a gente está falando aqui de 4, 8, 12 pontos no dólar, tá? Isso acionando o stop manual no sentido de eu estou perseguindo, né? Eu estou seguindo aquele trading com pelo menos aí um espaço de 200 pontos, né? A gente vai caminhando aí, perseguindo a alta do preço, mas o mercado foi mais. Não necessariamente você poderia ter esperado aqui o mercado voltar, tá? Você poderia, vamos supor, 4, 8, 12, 16, 20 pontos. Você fala, pô, peguei 20 pontos, eu vou estopar aqui. E é aquela mesma coisa. Tô falando aqui no freio, né? Tipo assim, aquele alerta final de que você tem que sair da operação é no surgimento do amarelo. Porque você não vai... não, vai surgir um amarelo, depois vai surgir um azul e vai continuar. Negativo. Surgir um amarelo é indicativo que o mercado pode estar virando, tá? Até porque, se você olhar para cá, para baixo, o que ele estava indicando? Nós já estávamos trabalhando na região de sobrecompra do nosso estocástico, aí, que é adaptado para o Renko, né? O estocástico lento de 6, tá? Com a média de 3. Então, quando surgiu esse box amarelo, tá? Ele apontou o estocástico para baixo e cruzou já a média, tá? Ele não perdeu a região sobrecomprada. Um bom indicativo é quando ele sai dessa região, né? E aí é sinal de que o mercado está virando mesmo e vai cair. Ele apontou para baixo, tá? Mas eu não vou esperar o que vai acontecer. Eu vou sair da operação aqui. Então, não é só porque surgiu o box amarelo. Você tem que olhar para baixo aqui também do nosso indicador, tá? E a gente vai perceber o que estava acontecendo aqui. Tá? Os preços já estavam trabalhando na região de sobrecompra, ou seja, a qualquer momento poderia ter uma virada. Então é por isso que a gente estopa a operação aqui, tá? Ou então, por exemplo, o preço andou 20, você está andando 20, você fala assim, caramba, o preço já está sobrecomprado, né? Aqui, o preço está sobrecomprado. Né? Olha, aqui você já tem essa noção aqui, ó, o preço está sobrecomprado. Pô, 20 pontos, eu estopo a operação, né? Pego meus 20 pontos. Então, eu estou te dando duas alternativas, tá? Você... observando o estocástico, tá numa região de sobrecompra, né? Melhor dizendo, pô, andou 20 pontos, estopa, pô, bota esse lucro no bolso aí. Não, eu vou aguardar, vou subindo aqui, vou acompanhando aí o meu stop, eu vou subindo o meu stop. Tudo bem, fatalmente aqui você seria estopado, né? Seria estopado com 12 pontos, sem problema nenhum, excelente trade também, tá? Então,
pelo operacional, eu vou deixar aqui o padrão aqui tradicional, 12 pontos, tá? Lembrando que esse trade aqui, você faria 20 pontos, tá? Seguindo essa dica que eu dei aqui com relação a olhar aqui para baixo aqui, tá? Você já estoparia aqui, né? Nesse nível aí, tá bom? Então, e o mercado continua nesse ritmo. Então, o que acontece aí depois, né? O que aconteceu depois no dólar? Depois não teve mais operação, porque a gente estava se distanciando muito da nuvem, né? Ou seja, o mercado totalmente comprado, totalmente comprador, a despeito de trabalhar, está sempre trabalhando na região de sobrecompra, né? Sempre sobrecomprado, ou seja, com base no oscilador aí de momento, os preços poderiam sofrer, né, uma reversão a qualquer momento, tá? Mas não tinha mais operação, porque a operação sempre espera essa operação perfurante da nuvem, né? Ou para cima ou para baixo. Então, dessa regra que eu sigo, né? Eu não teria mais operação aqui, né? Teríamos 3 operações aqui, né? Essas aqui consideradas de risco, porque já estarem acima da nuvem, né? Já estarem acima da nuvem e não está naquele padrão, né, de configuração de sempre perfurando ou perdendo a nuvem, tá? Mas as operações balizadas aqui, acima da abertura, acima da VWAP, boxe azul, tá? Mesmo padrão aqui. Daria para fazer esses tradezinhos rápidos aqui, mais essa operação aqui, tá? Então, o que eu considero com isso, né? Você ter a oportunidade de, pelo menos aí, eu vou resumir para baixo, tá? Vou fazer para baixo. Fazer aí, nós tivemos aí mais do que 30 pontos, tá? Mas você fazer 20 pontos no dólar por dia, com essa segurança aí no mercado, e o mercado é imprevisível, né? Eu acho bem válido, né? A gente começar a pensar numa forma de operação nesse sentido aí, tá? Vamos aí ao nosso índice, tá? Só rapidamente aqui, acho que o vídeo já está ficando bem extenso, só para a gente entender aqui que aí quando você começa a colocar a sua cabeça assim, nesse pensamento, é exatamente a mesma coisa, né? Então eu vou buscar sempre a nuvem, saber o que está acontecendo na nuvem, né? E por exemplo, aqui, né? O que nós tivemos aqui? Ó, boxe amarelo, perdeu a nuvem. A entrada, fechamento do boxe amarelo, né? Você vem e vende, né? O mercado andou aí, ó, 100, 200, 300, 400, né? 400 pontos. E aqui a gente pode falar em ponto, agora eu estou falando certo aqui. O stop aqui dessa operação, né? Fazendo aquele método tradicional aqui, né? Seria 200 pontos caso eu fosse esperando aqui ou acompanhando o meu trailing stop aqui, tá? Mas se eu olhar para baixo, tá? E vocês devem sempre fazer isso aqui. Se você olhar para baixo, o que você vai ver aqui? Ó, você vai ver que o nosso estocástico, né, nesse movimento de queda, né, ele já apontou lá para a nossa região sobrevendida, né? Ele saiu ali daquela faixa ali e caiu para a região de sobrevenda. Então, aqui, né, eu já acionaria o meu stop no freio de mão, aquele manual. Então seria 100, 200, 300, 400 pontos. Por quê? Novamente, o mesmo pensamento aqui, só que ao contrário lá que nós vimos lá no mercado de alta. Aqui a gente está falando da oportunidade de compra. Fechou, tá? Fez uma mínima menor que a mínima anterior e o mercado já começou a se movimentar de forma contrária, eu já vou acionar meu stop. Mesmo que eu não consiga sair aqui, né? Eu vou sair a mercado, eu vou sair aqui, ou seja, pelo menos uns 300, 350 pontos vocês pegariam nessa operação aqui, tá? Então fiquem sempre atentos aí, né? A gente tem aí no mínimo 3 informações para ver, né? O box, né? Que está acontecendo, se é amarelo, se é azul.
aonde ele está acontecendo, se é uma região importante para o mercado, pode ser a VWAP, né? Pode ser uma média, claro que uma média adaptada para o Renko, tá? Uma média adaptada para o Renko, né? Nem todas as médias funcionam no Renko. Eu posso até dar uma dica aqui para vocês, né? Caso vocês queiram ir testar e depois coloquem aí nos comentários. A média que funciona no Renko é essa aqui, tá? A média de 96, tá? Ela tem uma atratividade, né? Ela funciona como um imã, literalmente, aí, na padronagem aí do Renko do 21 para o índice e no 9 no dólar também, tá? As outras médias eu já testei todas que vocês possam imaginar, mas essa, para mim, é um grande divisor aí de águas ou de tendência aí para operação no mercado, tá? A média de 96. Vocês podem testar aí e comentem comigo. Vou até colocá-la aqui, ó. Eu não uso porque, né, nesse parâmetro aí, a gente usa eu uso a nuvem de Ichimoku, tá? Eu uso a nuvem de Ichimoku adaptada para o Renko, de acordo com o Trade System aí do 3M Pro. Tá? Eu acho que é o que funciona, mas vocês podem perceber aqui também, olha, assim, o acréscimo, né, de informação e de confirmação que vocês podem também colocar usando aí a média de 96, tá? Olha só, 96. Não, deixa eu colocar aqui, só para poder frisar bem aí. Essa aqui é a média de 96. Então, olha só que interessante, né? Tivemos aí a sombra do nosso box de pivô de baixa, tocando, né, na média, perdendo a nuvem, mercado para baixo. Eu só vou ter compra onde? Por exemplo, aqui, né? É uma operação de compra. Depois do pivô do box azul, pivô de alta, operação de compra, né? Chamada a mesma coisa, né? Uma compra de risco, está trabalhando abaixo da média de 96 e abaixo da nuvem. Então, operações abaixo da nuvem, eu vou procurar só venda. Operações acima da nuvem, eu só procuro compra. Então, aqui seria uma operação contra essa tendência, né? Contra a nuvem, digamos assim. Então, teria operação aqui? Tem. Se você olhar para baixo, o estocástico está saindo da região sobrevendida. Após um pivô de alta azul, tem uma operação? Tem. Próximo, o limite, né? Qual seria ali o teto ou a barreira? Tínhamos uma VWAP no meio do caminho e a próprio cume inferior da nuvem. A operação deu gain? Deu gain, mas uma operação de risco. Então, você tem que olhar o cenário, o contexto do que estava acontecendo ali, para você saber se você vai entrar ou não. Fala assim, não vou entrar. Então, eu vou entrar quando? Vou entrar de acordo com o operacional. Qual operacional? Somente quando ele furar a nuvem, tá? Mas você está falando que furar a nuvem, mas aqui, ó, aqui deu stop, né? Boxe verde furou a nuvem, tá? Só que você tem que olhar para o contexto. A gente está aprendendo a ler o mercado. Isso aqui estava acontecendo aonde? Numa região sobrevendida. Final de festa. Você não vai comprar aqui. Final de festa. Arriscadíssimo esse trade aqui, né? Final de festa. Por quê? O movimento começou aqui de saída. Ele saiu, né, aqui e perdeu força aqui. Então você não vai entrar. Vai esperar. Aonde está a oportunidade? E aonde teve o trade? Aqui. Né? Aqui o mercado saiu ali da região sobrevendido. Boxe azul. Fechou acima da nuvem. Você compra no fechamento do boxe. O mercado foi embora. Saiu aonde? No primeiro aparecimento do primeiro pivô contrário a esse movimento, que é o pivô de baixa. Então o mercado andou 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 pontos. Isso porque ele foi mais, tá? Mas saindo naquele freio de mão que eu falei lá, né? No manual. 900 pontos.
900 pontos. O mercado andou mais. Andou 1.100 pontos aí nesse trade aí, tá? Porque depois que ele subiu, ele continua na região ali sobre comprado, tá? Mas ele só foi sinalizar a possível saída dessa região e a queda aqui, né? Onde o estocástico cruzou para baixo. Então aqui você já acionaria o teu freio de mão e operação aí com 900 pontos no índice. Então, essa é a forma de se operar. Parece simples, mas a gente tem que treinar os nossos olhos. É por isso que todo dia eu estou massificando aqui o vídeo, relembrando. Depois que a gente conseguir fixar essa regra e não se sabotar, os gains virão, tá? Então, espero que tenha contribuído aí, principalmente para aqueles que estão começando a operar agora, que estão chegando agora no mercado e não sabem que tempo gráfico usar, se usa 5, se usa 10 minutos, se usa 1 hora. Aí você monta a tua operação de 1 hora, aí a coisa não funciona, aí o gráfico maior fica muito distante, o stop, muito caro, aí fica algo muito subjetivo, a questão do tempo. Então essa eu acho que é um caminho, né, para quem está começando agora a operar, é o gráfico de Renko, utilizando a nossa nuvem adaptada, utilizando a nossa média aí de 96, adaptada aí para o Renko, o nosso estocástico. Qualquer dúvida aí, pergunta, coloquem aí nos comentários. Eu estou aqui para ajudar, para a gente compartilhar toda a dificuldade que eu tive no início até chegar nesse operacional, que é simples, porém demanda um pouquinho aí de treinamento no sentido